Pessoal, bom dia. Meu nome é Éder Tavares, trabalho na CSN Mineração, Casa de Pedra, setor de engenharia e planejamento. Estou junto com o Leber, engenheiro mecânico estrutural, para apresentar o trabalho em redução de consumo de redutores de translação nas retomadoras, utilizando aí a ferramenta do DMARC, né, do Lean Six Sigma. Nosso trabalho é focado nas retomadoras, no sistema de carregamento, um sistema com capacidade de 23 milhões de toneladas por ano de minério de ferro a ser carregada. O nosso objeto de estudo são redutores de translação das retomadoras. Dentre as várias dimensões de ganho do projeto, o nosso foco foi redução de exposição desnecessária de colaboradores, dentro de segurança e redução de custos. Contextualizando um pouco aqui o histórico do indicador, ao longo de 4 anos, mostrando uma tendência de manutenção e elevada variabilidade e previsibilidade do consumo de redutores. Para vocês terem ideia aqui, dentro de 4 anos, nós trocamos mais de 170 redutores de translação de retomadores. A nossa meta, né, utilizando a metodologia estatística, com a média de 34 redutores por ano, a redução de consumo para 17 redutores por ano. Nosso processo, nossa sistema de carregamento, o material ele foi direcionado após carregado para a usina, Valder Ronda, de Presidente Vargas, Cerújo, e para portos, né, através de logística ferroviária. Bom dia, pessoal. Já tem bem minerável aqui, então, dado o projeto, e chegará de cada dado do processo, de acordo com a metodologia Lean Six Sigma, e dedicamos alta variabilidade, também uma alta imprevisibilidade nos temas, uma média de 3,09 redutores mês distribuídos no quebra, o que nos levou ao cálculo do nível sigma de menos 0,35, desse ano, não conformidade do nosso processo, né? O descontrole desse processo específico dos redutores de translação. E para atingirmos a meta, precisaríamos, né, reduzir essa média para 1,42 redutores mês. Aqui foi uma estratificação, considerando o período chuvoso ou seco, que na mineração costuma influenciar muito certos fatores de manutenção, mas nesse caso nós identificamos que não havia correlação. Então, nós partimos para uma etapa de análise, né? No primeiro momento, dividimos o redutor dos seus 3 componentes principais, braço de torque, carcaça e engrenamento, né? Fazendo uma análise de cada ponto específico. E fizemos um estical, de forma a levantarmos as causas prováveis, né? Aquele brainstorm, né? Onde foram levantadas várias causas possíveis e começamos a avaliar. Através de análise de campo, acompanhamento dos planos de manutenção, nós identificamos que mão de obra, medição, método, causas nesses grupos não estavam tendo impacto significativo, assim como também as causas relacionadas a meio ambiente e material, até pelo ciclo curto de vida que cada redutor tinha instalado na máquina, devido ao alto número de quedas. E nossas análises voltaram mais para as causas relacionadas à máquina, principalmente pelos padrões de quebra, que mostravam um histórico de quebras distribuídas entre os 3 subcomponentes: carcaça, braço de torque, parafusos, né? Indicando um possível subdimensionamento do componente como um todo. E ao priorizar as causas, todas as causas priorizadas foram relacionadas a um possível subdimensionamento dos componentes. Então, para a comprovação das causas, nós decidimos fazer um novo cálculo de todo o sistema de translação, de acordo com a norma FEM. E a equação que rege esse cálculo, né, básica, é a segunda lei de Newton: força é igual a massa vezes aceleração. Quando a gente converte para um sistema rotacional, torque é igual a inércia versus aceleração angular. E o que a gente identificou durante essa verificação, comparando o cálculo do fabricante e o nosso cálculo? Primeiro, ele
errou ali no torque máximo considerado para o redutor. Ele usou o limite estático, só que o nosso sistema está sujeito a altas cargas cíclicas, mais de 70 mil reversões anuais, então o limite deveria ter sido considerado o limite à fadiga. E também o peso do equipamento considerado no cálculo inicial era diferente do peso real. O peso ficou maior, ou seja, a inércia do equipamento era maior. Então, identificamos que realmente o cálculo original estava errado. Também fizemos a comparação entre a validação das condições calculadas e condições operacionais, porque o motor elétrico, né, ele tem durante a partida, às vezes, o torque várias vezes maior do que o torque nominal. Mas na retomadora, nas nossas retomadoras, temos um inversor de frequência que, no momento da partida, ele faz um controle da rampa de partida, de aceleração e de torque, e que estava setado em 150% da corrente nominal, coerente com o fator de serviço de 1,5 considerado nos cálculos, que era exatamente para absorver variações de carga. Diante disso, tendo passado pelas ações definidas na etapa de análise, a próxima ação definida foi o quê? Dimensionar um novo redutor para solucionar o problema. Essa ação foi executada, foi dimensionado um redutor de tamanho maior, maior potência, com um limite de torque para atender, né, ao necessário. Só que durante esse momento, né, uma luz acendeu, pensamos um pouquinho fora da caixa e vimos uma outra possibilidade: usar o inversor para modificar um pouco os parâmetros operacionais, com um ajuste na rampa de aceleração e também no controle de corrente do inversor durante a partida, que nos permitiu usar um fator de serviço menor no cálculo. Nós conseguimos, né, trazer o cálculo do torque necessário, o torque requerido, para dentro do torque limite à fadiga do componente. Sendo assim, tínhamos a primeira opção: trocar todo o sistema de redutores, rodas, eixos, que custaria mais de 4 milhões das duas máquinas, ou, né, um ajuste nos parâmetros operacionais sem custo e com boa perspectiva de sucesso. Sendo assim, optamos pela segunda opção. Passando aqui para a implementação da ação, foi feita a alteração na rampa de aceleração do inversor de frequência de 7 para 14 segundos e uma redução de 25% no limite de corrente, alterando drasticamente o comportamento da corrente na saída do inversor, aqui mostrando a estabilidade do processo. Com essa ação, nós saímos da média de 34 redutores por ano para 1 redutor por ano. Pegando o período antes e pós-intervenção, nós tivemos um aumento de 3,6 milhões de toneladas a mais de minério de ferro carregado, evidenciando que essa alteração não gerou nenhum impacto negativo, né, na redução de velocidade das retomadoras. A média de redutores 3 por ano durante o projeto 1,75, nossa meta de 1,42, fomos para 0,1. Não tivemos depois nenhum mês acima da nossa meta após a implementação da melhoria. Nosso nível sigma saiu de menos 0,35 para 4,52. Além disso, tivemos ganho na redução de exposição de pessoas a risco de atividade na troca de redutores, aumento de satisfação por evitar retrabalho. Dentro ainda do ESG, redução de descarte de óleo lubrificante, redução de geração de sucata de mais de 3 toneladas. O ganho inicial previsto de 570 mil dentro de um período de 11 meses, nós alcançamos 1 milhão e 100 mil, e isso se mantém até, né, os dias de hoje, com a redução, um gasto evitado de mais de 1,5 milhão por ano, através dessa ação. Ação de sustentabilidade após gestão de mudança, revisão de plano, abrangência em outros equipamentos, revisão e ajuste de backup das máquinas para a gente não voltar na condição anterior, né? Então, aqui o cumprimento do cronograma conforme previsto. A gente gostaria de agradecer toda a organização, CSN, a equipe pela oportunidade de estar passando esse trabalho hoje aqui. Muito obrigado, pessoal.